Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre revisões sistemáticas. Essas revisões são bastante importantes hoje e que nos ajudam, no desenvolvimento científico. Nós vamos começar esse debate, essa fala, falando sobre três tipos de revisão, que são a revisão narrativa, a scope review e a revisão sistemática. Esses são tipos que estão elencados na literatura. A revisão narrativa, ela é a mais livre de todos do ponto de vista metodológico, ela é bastante flexível. Nós temos as scopes reviews, que são intermediárias, e as revisões sistemáticas, que têm como característica um rigor metodológico maior, e por isso nós vamos nos debruçar sobre elas hoje. Começando, nós vamos falar sobre as revisões narrativas. As revisões narrativas, como falamos anteriormente, elas não relatam as metodologias de referências bibliográficas, quais foram consultadas, como foram os critérios de escolha para a inclusão dos itens nessa revisão. Então, ela é bastante flexível do ponto de vista metodológico. Elas são importantes para distinguir o que já foi feito ou conhecido, elas são importantes para a gente conhecer o estado da arte de um determinado assunto, o que nos vai fazer conhecer que aspectos são importantes sobre aquele assunto, que perspectivas existem, se existem diferenças geográficas ou temporais na discussão do tema dentro da literatura, e elas podem ser muito importantes, tanto para a elaboração de estudos, como também como forma de embasar, iniciar qualquer estudo dentro da área da ciência, qualquer estudo científico, a partir do momento que a revisão narrativa nos permite construir um referencial teórico que vai ser importante para o desenvolvimento de qualquer estudo. As revisões sistemáticas, elas têm bastante rigorosidade do ponto de vista metodológico, e elas têm como característica ou como principal uso a revisão de questões, uma resposta de questões bastante específicas. E a partir dessa elaboração de perguntas se define um caminho metodológico bastante rígido e claro sobre como a gente vai conseguir responder essa pergunta de pesquisa. Quando a gente deve usar uma revisão sistemática? Primeiro, como falamos anteriormente, quando nós temos como nosso objeto de estudo uma questão bem estruturada. Segundo, quando a questão ela vai responder situações onde existem estudos individuais inconclusivos, ou quando há estudos na literatura divergentes. Eu digo que a droga A ela é eficaz num determinado estudo e em outros estudos ela aparece como ineficaz. Então essa é exatamente uma situação onde revisões sistemáticas estão muito bem indicadas. Algumas diferenças entre as revisões narrativas e sistemáticas estão colocadas aqui neste quadro. Primeiro, na revisão narrativa, a pergunta não precisa ser tão estruturada, ela não precisa ser tão específica. Já na revisão sistemática, ela é uma pergunta estruturada e bem delimitada. Na busca de artigos, a revisão narrativa ela não detalha, ela não tem uma sistematização muito clara de como está sendo a busca. Na revisão sistemática, isso é totalmente diferente, com uma estruturação e explicitação de quais foram os passos que foram realizados ao longo da busca, de tal forma que qualquer pessoa com aquela estratégia de busca vai poder repetir o que você fez na revisão sistemática. A seleção de artigos de interesse, ela não precisa ter um detalhamento. Já na revisão sistemática está muito claro quais são os critérios de inclusão e de exclusão dos artigos, bem como existe também critérios muito específicos para avaliar a qualidade dos estudos. Em relação às sínteses, a síntese de uma revisão narrativa ela é basicamente qualitativa, enquanto
na revisão sistemática você pode ter uma síntese qualitativa e quantitativa. Em relação às inferências, às vezes, né, as revisões narrativas buscam, né, as evidências, e na revisão sistemática a questão das evidências ela é muito mais explícita. Esses são os passos, né, entrando agora na discussão mais específica das revisões sistemáticas, esses são os passos, as etapas necessárias para uma revisão sistemática. E nós vamos ver esses passos ao longo da apresentação. Primeiro, definir uma questão específica. Segundo, selecionar os estudos. Depois, descrever as características e o risco de viés de cada estudo, fazer a síntese desses estudos, agrupar numa meta-análise, se for o caso, e depois identificar se os estudos eles são muito diferentes do ponto de vista de suas características, né, para ver se é possível ou não realizar essa meta-análise. Esses são pontos que a gente vai detalhar ao longo da apresentação de forma mais clara. Então, o primeiro ponto, como nós vimos, a primeira etapa é definir uma pergunta, né? A pergunta ela é o passo mais importante, né? Nós temos a estratégia PICO, uma das variações é PICO, né? Mas na prática elas são semelhantes, onde o P representa a população, né? Se for um estudo clínico, quem são os participantes, pacientes, enfim. O I é de intervenção, o C é o controle, a comparação, e o O é o outcome, o desfecho, e o T seria o tipo de estudo. Então vejam que na estratégia PICO, né, ou PICO, nós vamos ter uma população, uma intervenção, uma comparação e um outcome, um desfecho. Um exemplo, na população idosa, uso de antiagregantes plaquetários, comparar com o placebo e redução da mortalidade cardiovascular. Essa seria uma pergunta, né, bem estruturada do ponto de vista da estratégia PICO. Nós temos, obviamente, uma série de... Quando nós vamos buscar, quando fazemos uma revisão sistemática, nós queremos reunir o melhor, né, que existe, né, dentro dentro da literatura. Por isso a gente tem que ter alguns cuidados, né, para que a gente consiga captar todos os estudos que existem na literatura, todos os estudos importantes, né? Então a gente tem que primeiro pensar que nem todos os estudos estão publicados, né? Uma parte deles, os resultados não são tão expressivos, terminam muitas vezes deixando de ser publicados. Então é importante que a gente consiga capturar esses estudos, né? A gente tem também, né, um outro risco, né, quando a gente está fazendo uma revisão, de não incluir todos os idiomas, e pode ser que um determinado tema tenha na língua espanhola, por exemplo, seu maior desenvolvimento, né, nos países de língua espanhola, seja um tema mais estudado do que nos países de língua inglesa, e a gente pode perder uma série de publicações em espanhol, por exemplo. Então, é importante a gente ter o cuidado de não limitar a nossa revisão sistemática por nenhum idioma. Além disso, né, a questão do acesso, né, do viés de custo, né, então, e da disponibilidade. Tentar buscar ao máximo, né, evitar colocar como nos critérios de exclusão a não disponibilidade gratuita do estudo. Então, se a gente quer fazer uma boa revisão sistemática, uma revisão sistemática que consiga captar todos os estudos de qualidade sobre o tema, o importante é que a gente também não faça nenhuma limitação em relação ao custo dos artigos, que a gente inclua artigos pagos e artigos gratuitos na revisão. Outro aspecto importante, inclusive é algo complementar ao que nós estávamos falando antes, né, é que existe, né, no caso, na literatura, uma série de estudos, né, vamos comparar aqui, vamos trazer aqui o exemplo dos ensaios clínicos. Eu tenho todos os ensaios clínicos
que estudaram antiagregante plaquetário em população idosa. Tem uma parte desses estudos, desses ensaios, que eles já foram completados e outros ainda estão em andamento. Ainda eu preciso, né, ter cuidado de identificar os que estão em andamento. Também vão ter estudos publicados e estudos não publicados. É possível também que os estudos que sejam publicados, eles não estejam, né, nas revistas, nos journals, e eles estejam publicados na literatura cinza. E uma outra possibilidade é que a base de dados que eu esteja utilizando para pesquisar esses estudos, como por exemplo a Medline, não contemple todos os estudos importantes sobre o assunto. Então, é importante que a gente consiga identificar estudos que ainda estão em andamento, estudos que ainda não foram publicados, estudos que não estão publicados nos jornais e estudos também que estão em qualquer tipo de jornal. Por isso, é importante que a gente consiga agregar o maior número de análises, né, o maior número de bases de dados para as nossas buscas, né, para que a gente possa captar o que está no Medline, o que está no Embase, o que está no Web of Science, só para citar alguns. As nossas estratégias de busca, portanto, elas têm que, primeiro, como falamos anteriormente, procurar no maior número de bases. Essas aqui são as bases mais importantes, ou uma parte delas, na verdade. Medline, Embase, Sinal, Psicoinfo, Cochrane, Scopus, Cielo, Web of Science. Essas bases de dados, elas são as mais usuais, né, onde nós fazemos pesquisa. Mas é importante saber que em alguns temas específicos existem outras bases de dados específicas também, né? Bases de dados para estudos sobre educação, né? Sobre psicologia, como está aqui na Psicoinfo, né? Psicologia, psiquiatria, então saúde mental no caso. Então é importante que a gente tenha esta noção de que essas são bases principais, mas existem outras que, ao fazer uma revisão de determinado tema, é importante que a gente conheça aonde ficam os principais estudos sobre esse tema, se são só nessas bases ou se existe alguma base específica que também capta estudos. Aqui são alguns links, né, para que a gente possa saber aonde a gente pode encontrar esses estudos, né? Então tem aqui alguns links sobre as bases eletrônicas, o Medline, Psicoinfo, Sinal, tá? Temos também algumas bases de dados onde a gente deve procurar a literatura cinza, como a Biosis. Temos também aonde estão registrados estudos ainda não publicados, né, ou não concluídos, que são os registros de ensaios clínicos, o Clinical Trials, o Drugs FDA, o European Medicines Agency, né? A base de dados também sobre ensaios clínicos da Organização Mundial de Saúde. Então, todas essas bases de dados podem ser consultadas, nessas últimas que citamos, para identificar quais são os estudos que ainda estão em andamento ou ainda não foram publicados. São bases de dados que reúnem ensaios clínicos. Na nossa estratégia de busca, na revisão sistemática, também é importante compreender o uso dos operadores booleanos. Nós temos o AND, o OR e o AND NOT, né? Quando a gente utiliza o operador booleano AND, nós estamos fazendo a interseção de dois temas. Então, nós temos aqui nesse diapositivo, nesse slide, né, que quando eu uso depression and anxiety, né, ansiedade e depressão, eu vou ter uma interseção ali que está nessa área rachurada de rosa. Quando eu uso OR, eu vou juntar todos os estudos que falam de depressão e de ansiedade juntos. Então vejo que eu começo a captar muito mais estudos. Na primeira, no AND, eu só capto aqueles que falam de depressão e ansiedade ao mesmo tempo. No segundo, eu já captei todos, né, que falam ou de depressão ou de ansiedade. E o AND NOT, ela é importante para a gente separar quando eu quero ver só um tema específico. Eu não quero misturar esse tema com mais nenhum outro. Então, depressão not, ansiedade, né? Depressão não e não ansiedade, isso vai nos
mostrar apenas os estudos que só falam de depressão. Aqueles que falam de depressão e ansiedade vão terminar sendo excluídos. Isso vai depender da forma, do tema da pesquisa que você está fazendo. Um outro ponto importante, além dos operadores booleanos, é nós sabermos usar os termos. Né? A ideia de ter termos, né, registrados de forma mais sistematizada, como o DEX ou o MESH, ela é importante porque ela nos dá, né, pensando numa comunidade científica internacional, né, e que tem, com certeza, vários conceitos diferentes sobre temas que são os mesmos, ou termos diferentes, na verdade, para descrever o mesmo tema, é importante que a gente tenha uma referência, uma espécie de dicionário de termos, né, científicos, né, que podem ser utilizados na nossa busca. Então, a gente tem o DEX, nós temos o MESH. Né? Essa é a base de dados da BBS, né, o site da BBS e a página do DEX. É muito importante a gente utilizar o DEX, a gente coloca lá naquela barrinha de pesquisa ali o tema, a gente fez uma pesquisa sobre Covid-19, aparecem 10 termos utilizados sobre Covid-19. Eles vão trazer termos puros sobre Covid-19, por exemplo, e eles vão trazer alguns temas que estão relacionados à Covid-19, como os testes sorológicos para Covid-19. Uma coisa interessante do DEX, que ele traz os termos em português, traz os termos em espanhol, traz os termos em inglês. Né? E também há uma possibilidade de a gente apertando nessa aba aqui, clicando nessa aba conceitos, a gente ver a que se refere esse termo. Né? Em alguns temas que são muito claros o significado não tem problema, mas às vezes a gente fica na dúvida se aquilo que o termo representa é exatamente aquilo que eu estou buscando, se estamos falando do mesmo conceito. Então esses conceitos, analisar esses conceitos dos termos termina sendo bastante válido também. Uma outra ferramenta muito interessante também, desenvolvida mais recentemente, é o Finder. O que o Finder faz? Ele ajuda a gente a identificar termos DEX e termos do MESH em textos. Né? Quando nós vamos fazer uma revisão sistemática, é muito importante que a gente leia textos antes sobre o tema, que a gente conheça sobre o tema, conheça, por exemplo, como outros autores, né, utilizam palavras-chave para descrever esse tema nos seus resumos, enfim. Então, por isso que o Finder pode ser uma ferramenta muito interessante para que a gente possa pegar textos, estudos, né, relevantes desse tema que nós estamos estudando, colocar-os aqui para identificar quais são os termos, né, que são utilizados nesses textos e que estão no DEX ou no MESH. E com isso qualificaremos, né, a nossa capacidade de fazer uma boa estratégia de busca, né, a partir do momento que nós vamos ter os termos utilizados pelos pesquisadores da área. Esse é o termo, a página, né, da National Library of Medicine, e aqui nós podemos ver exatamente como eu posso acessar o MESH, né? Que é a gente buscou ali pela BVS, né, o DEX, mas se eu quiser consultar o MESH em inglês, eu também posso entrar nessa página e selecionar aqui, em vez de clicar aqui em All Databases, como estava, selecionar o MESH e aí utilizar a barra de pesquisa exatamente para fazer a pesquisa de termos do MESH. Tá? Essa é uma estratégia de busca, por exemplo. Veja uma estratégia de busca do PubMed, onde ela colocou aqui vitamina, ou mineral, ou nutriente, ou seja, qualquer texto que tenha a palavra, termos vitamina, mineral ou nutrientes, ou micronutrientes, e deficiências, ou má nutrição, ou desnutrição. A pessoa está estudando sobre alguma desnutrição, alguma falta de algum micronutriente, e para isso ela está querendo fazer uma busca abrangente que consiga não captar a maior parte, os bons artigos que existem sobre
sobre esse tema. E aqui estratégias de busca, né, utilizadas, né, em outras plataformas, né, que seguem basicamente a mesma lógica. O que se diferencia é porque cada plataforma tem sua forma de filtrar, tá? E isso constrói ao final uma estratégia um pouco diferente, né? Aqui a busca, né, de um estudo, né, sobre educação médica e, e locais onde faltam médicos, né, e déficit de médicos. E essa é uma busca, né, normal no PubMed, aparecem 179 artigos. O que eu quero destacar aqui, né, é que numa revisão sistemática, né, é interessante que a gente comece a trabalhar os dados, né, dessa busca aqui. E uma forma interessante de fazer isso é, né, pegar essa seleção aqui e salvar no Citation Manager, né, enviar para nós, criar, na verdade, um arquivo onde nós tenhamos todas as citações que foram encontradas nessa busca, né, todos os resultados dessa busca, na verdade. Então, quando eu faço isso, eu consigo, né, lá na frente trabalhar melhor esses dados. A gente vai mostrar um pouco a importância disso um pouco mais à frente aqui na nossa apresentação. Os referenciadores de referência que nós temos, o Mendeley, o RefWorks, o EndNote, o Reference Manager, Proceed, o Zotero, então são vários, né? Alguns são pagos, outros não, né? Todos com características específicas, mas trabalham uma linha muito parecida. Tá? Aqui uma foto do Mendeley, né? Uma tela mostrando como ficam essas referências sistematizadas no Mendeley. Complementando as referências nas bases de dados, nós podemos conversar com especialistas e ver artigos importantes que eles localizaram, né, por ser experts na área, né, que tem conhecimento, e buscar artigos nas referências de artigos importantes sobre o tema. E até mesmo da nossa própria revisão, ou seja, eu faço a revisão, quando eu olho, vejo artigos importantes, né, sobre a revisão do meu tema, e aí naqueles estudos eu vou lá buscar nas referências estudos importantes, né, que possam também contribuir. Então, encontrei, né, não consegui encontrar na minha busca inicialmente, né, e consegui encontrar na referência de um artigo que eu encontrei na minha busca, né, um título de um artigo que possa ser interessante, uma referência que possa ser interessante. Então, eu posso incluir esses artigos também para que eu possa avaliar na próxima fase, né? A seleção do estudo, né, ela passa primeiro por esse processo de buscas, de seleção de artigos, né, e depois nós vamos selecionar os estudos, né, a partir da exclusão das duplicatas, da análise de cada um deles, ver se os estudos eles contemplam ou não os critérios de inclusão e exclusão, né? Aqui um exemplo, né? Um exemplo de um flowchart, né? Um fluxograma do Prisma, né? Que mostra claramente que naquelas buscas que nós fizemos nas bases de dados, nós conseguimos 4.990, mais de 4.000 artigos, registros, mais de 1.150, 1.154 foram duplicados, depois nós fomos ler os títulos e os resumos, a partir dessa leitura identificamos alguns possíveis artigos de interesse, alguns a gente já excluiu e aí está à direita colocado ali os motivos da exclusão. Nós fazemos toda a leitura dos artigos que estão pela nossa primeira análise incluídos, né, no nosso primeiro grupo de artigos, faça a leitura completa e depois a gente vai identificar aqueles que realmente devem ser incluídos. Então é um processo bastante longo, né, sistemático, mas que nos possibilita garantir estudos de qualidade. Nós temos, como falamos anteriormente, né, desde o protocolo lá de pesquisa da revisão sistemática, definir que tipos de estudos vão entrar, se eu vou fazer alguma exclusão ou não de idioma, de país,
quais são as literaturas, aonde eu vou fazer a busca, se eu vou fazer cross-reference, que é buscar nas referências de outros estudos, se a gente vai fazer busca na literatura cinza, né? Se a gente vai fazer alguma restrição em relação ao tempo, né? Pode ser que eu não queira estudar estudos, né? Posso avaliar estudos de mais de 10 anos atrás, então é uma questão que cabe ao pesquisador definir claramente qual é a faixa de tempo que ele vai utilizar para fazer a escolha dos seus artigos, né? A seleção de artigos, ela começa de forma ampla, né? Como nós vimos anteriormente, começa, né, com um grande número de artigos, depois você faz uma leitura dos títulos e resumos, e depois a gente vai partindo para a leitura daqueles que interessam na sua completude, né? Nesse processo de revisão é interessante que sejam feitas por pessoas independentes, né, que os revisores estejam observando essa lista, um revisor, um ou mais revisores, né, duplas, por exemplo, olhando um grupo de artigos, né, e que cada um deles possa avaliar, né, cada um escolhe quais são aqueles que têm as características que devem entrar na revisão, que estão dentro dos critérios de inclusão e que não estão com nenhum critério de exclusão. E aí, depois, né, se confrontam as opiniões desses dois revisores. Se houver divergência, você chama um terceiro revisor. Com isso, né, nós garantimos, né, que, ou pelo menos aumentamos, né, a capacidade de ter um estudo com maior confiabilidade a partir do momento que eu não estou dependendo da opinião só de um pesquisador, mas de 2 ou 3, caso haja divergência, né? Gostaria também de apresentar aqui uma página, né, muito interessante, que nos ajuda a fazer revisões sistemáticas, que é o Raya. Tá? O Raya, você pode começar a fazer uma revisão sistemática, ele é gratuito, ele tem uma versão paga, uma versão gratuita, tá? Ele é de uma universidade do Catar. Com o Raya, você pode buscar todos, né? Você pode baixar, por exemplo, fez a busca em todas as bases de dados, colocou tudo no Mendeley, e do Mendeley você puxa aqui para o Raya. É uma plataforma bastante intuitiva, né, que vai permitir que duas pessoas possam avaliar o mesmo grupo de artigos, né, sem saber o que o outro está escolhendo ou avaliando a princípio, e depois, né, você tem a possibilidade de tirar o cegamento, né? Ele começa cego, né? Você não vê o que o outro está fazendo, depois quando termina você tira esse cegamento e você vai ver se tem pontos divergentes, se um opinou que um estudo deveria estar e o outro opinou que não, por exemplo, tá? Bastante intuitivo, você vem aqui em cima, você vê o título, quando você clica em cima no título, né, nas linhas que estão aí, nessa linha que está um cinza um pouco mais escuro, embaixo aparece o resumo desse artigo que está sendo analisado, você lê e já define aqui se você inclui, se você exclui e por que você exclui. E com isso você vai fazendo a sua revisão, tudo isso fica registrado. É possível ver aqui à esquerda, né, nessa barra lateral ali, que tem umas taxas laranjas, né, uma série de indicações, né, de quantos artigos foram incluídos, quantos foram excluídos, enfim. Esse é um processo, é uma plataforma bastante interessante, inclusive aqui tem um tutorial embaixo, o link do YouTube. Aqui, né, depois que a gente faz a seleção dos artigos, né, muitas vezes se faz uma análise, né, se há viés de publicação, e quando se faz isso, se faz utilizando o gráfico do funil, o funnel plot, né. A lógica do gráfico de funil é a seguinte: os estudos eles têm que ter, se você não tem viés de publicação, eu vou ter estudos com resultados melhores ou piores, e eles tendem a se distribuir, né, de uma forma que há uma certa centralidade, né? Os estudos com resultados mais extremos, eles vão ficar nas duas pontas, e a maior parte dos estudos vão ficar ali
um determinado ponto e você consegue fazer, né, esse funil, tá? No caso de situações onde a gente tem um viés de publicação, né, o funil ele não fica bem bonitinho. Você vê aqui que praticamente só os resultados bons foram publicados, resultados, né, onde havia um risco relativo um pouco, né, desfavorável, eles provavelmente não foram publicados. Então você não fica com aquela aparência de um funil no gráfico. Tá? Outro ponto, depois que nós fazemos toda a seleção dos artigos, tá, é avaliar a qualidade desses artigos. Né? Existe uma série de instrumentos para avaliação de qualidade. É importante que na sistematização, né, na descrição da nossa metodologia, desde o protocolo de pesquisa, nós já coloquemos, né, que iremos utilizar, por exemplo, a ferramenta de avaliação de ensaios clínicos da Cochrane. Tá? Mas existem outras, só para dar um exemplo. Tá? Essas são algumas ferramentas de avaliação de qualidade. Existem para diversos tipos de estudos, existe para ensaios clínicos, existe para estudos observacionais, caso controle, tá? E essas são algumas das opções, né? Existe o Cochrane, como a gente falou, mas tem a escala de Haddad, tem Pedro, tem a escala de Maastricht, tem o SIGN, né, que é Scott Intercollegiate Guidelines Network, tem vários tipos de estudo, enfim. Aqui é a página do SIGN e aqui você tem acesso a todos os questionários para avaliação, a todos os checklists de avaliação de qualidade que nós temos ali nesta plataforma. A síntese dos artigos, né? Nós devemos buscar avaliar as características desses artigos, a partir dessas características do artigo, amplo, duração, se eles têm muita diferença entre si, se eles abordam os mesmos desfechos, porque às vezes há pequenas variações dos desfechos que a gente está avaliando, por mais que a gente faça uma questão específica, às vezes há pequenas variações, né, se existem diferenças metodológicas. Então é interessante que nós, a partir da síntese, desde a análise qualitativa dos estudos, né, que a gente consiga já identificar se os estudos têm algum grau de heterogeneidade e como eu posso agregá-los, né, se há esse tipo de heterogeneidade. Na análise qualitativa, muitas vezes nós vamos fazer uma tabela de evidência com a referência bibliográfica, o desenho do estudo. Esse é um padrão. Tá? Referência bibliográfica, desenho do estudo, contexto da pesquisa, onde ela foi feita, quando foi realizada, quando as pessoas foram captadas, população, né? E aí é um pouco aonde a coisa aconteceu também, quais foram os principais resultados e se há uma avaliação de qualidade, se o estudo era de boa ou má qualidade quando você fez a análise a partir do checklist de análise de qualidade que você escolheu no seu protocolo. Por exemplo, você tem um estudo de boa, ruim ou qualidade média segundo os critérios de avaliação da Cochrane, por exemplo. Então a gente vai colocar isso numa tabela. Né? Essas tabelas são bastante variáveis, vai depender de como você quer explorar os resultados, às vezes o formato da revista, mas em linhas gerais elas têm que trazer essas informações básicas sobre os estudos, né? A duração, características, o contexto, o método, quem era a população, né? Os resultados e a qualidade. Né? Isso, até agora, que nós fizemos, né, foi falar sobre a revisão sistemática. Tem uma parte da revisão sistemática que é exatamente uma síntese quantitativa que nós chamamos de meta-análise, né, e uma forma de síntese quantitativa dessas revisões sistemáticas. Na prática, a meta-análise ela combina os resultados de vários estudos. É como se eu pegasse vários estudos e de alguma forma dissesse que eles são a mesma coisa ou muito parecidos, suficientes para eu juntar todos, né, como se fosse num grande container e dizer, olha, isso aqui é um estudo só.
Tá? Então, pego vários estudos, coloco num lugar só e, a partir daí, entendo que eles fazem parte do mesmo, como se fosse uma população só, participantes de alguma forma, que estão sobre a mesma metodologia, enfim. Uma coisa importante, né, é a gente saber que para fazer uma boa meta-análise, né, eu não posso ter estudos diferentes. Né? Eu não posso responder uma pergunta e dizer a partir de uma meta-análise de coisas muito distintas. Né? Por outro lado, também é importante a gente saber, porque às vezes tinha-se uma ideia, na verdade, uma ideia que hoje ela não é muito mais consolidada, de que meta-análises eram muito boas, elas eram muito importantes, inclusive estavam no topo ali da cadeia da evidência. Mas na prática, né, a meta-análise ela pode ser muito boa, né, se ela exatamente consegue ser bem feita e busca estudos de qualidade, né? Juntar estudos de péssima qualidade, de má qualidade, né, e tomar uma decisão a partir disso não é algo, do ponto de vista científico, adequado. Né? Então, comparando, né, é como se a gente pegasse e dizer, olha, eu vou te dar um edredom um pouco pequeno para você passar a noite num lugar frio, ou eu vou lhe dar alguns metros de TNT, um pedaço de seda e um pedaço de jeans para você fazer uma coberta um pouco maior, né, e passar a noite também. Logicamente, né, pelo menos eu prefiro um edredom que eu fique encolhidinho, que tenha um certo desconforto, mas que vai manter a minha temperatura num lugar frio, do que eu tenho uma grande quantidade de tecido que não faz isolamento térmico. Então, essa comparação é mais para mostrar exatamente esse aspecto. Né? Uma meta-análise, ela precisa ter bons estudos, né, para conseguir ter bons resultados. Não adianta pegar estudos mal feitos, grandes e mal feitos, ou estudos de qualidade muito diferente, juntar tudo e dizer que eu estou fazendo uma meta-análise adequadamente, porque isso não é real. Tá? Então, aqui reforçando, né, não faz sentido combinar resultados de estudos muito diferentes, né, porque aí eu não estou fazendo uma meta-análise, a meta-análise é uma síntese, logo eu tenho que buscar estudos semelhantes. Tá? Existe também, né, claro, que a decisão se você agrupa ou não, ela é em parte subjetiva, tá? Ela depende do conhecimento e da definição dos autores, o que já deve também estar já explícito, né, no nosso protocolo. Né? Existe também algumas metodologias do ponto de vista estatístico para tentar identificar heterogeneidade, porque se os estudos são muito heterogêneos, isso dificulta a realização da meta-análise. Né? Como falei anteriormente, existe, né, as ferramentas, as análises estatísticas feitas para analisar a heterogeneidade são o Q de Cochrane e o teste, né, e basicamente o Q de Cochrane que é utilizado, na verdade, para fazer a análise de heterogeneidade. Tá? Então essa é uma das análises estatísticas que são feitas para identificar. Quando os estudos, né, são, né, heterogêneos demais, né, a gente vai ter mais dificuldade. Tá? Colocando aqui também outro aspecto, né, é que cada estudo, em linhas gerais, ele tem um peso quando a gente junta na meta-análise. Estudos maiores têm peso maior. Tá? Então, se eu faço uma análise, né, de estudos bastante homogêneos e uso um modelo fixo de análise dos dados, eu estou praticamente colocando toda a diferença da força dos estudos dentro da meta-análise para o tamanho do estudo. Tá? Então, no fundo, o tamanho do estudo dentro da meta-análise define também o seu peso. Então, se eu tenho um estudo que tem 3.000 pessoas, né,
junto com estudos que tem 500, 200, 800 pessoas, né? Dentro de 15 estudos ali, um tem 3.000, os outros 10 têm abaixo de 1.000, ou tem 1.000, por exemplo, um estudo de 3.000 é o que vai ter maior peso, né? É proporcional ao tamanho da amostra. O modelo de efeito fixo, certo? Ele é mais adequado para estudos, né, para meta-análises que consideram, né, estudos que foram incluídos de forma muito homogênea. Tá? Então ele vai trabalhar muito mais com esse tamanho, essa magnitude do efeito do tamanho do número de participantes daquele estudo que foi incluído. O modelo de efeitos aleatórios, né, ele considera que os estudos têm alguma heterogeneidade. Tá? Então, quando tem heterogeneidade, maior heterogeneidade, o ideal é você escolher um modelo de efeitos aleatórios. Então, esse modelo ele termina sendo mais rígido, né? E, portanto, de certa forma, se houver uma heterogeneidade grande, né? E eu vou fazer um modelo fixo, poderia ser que aparecesse um valor positivo, né? uma associação, né? Um resultado positivo. No caso dos modelos dos efeitos aleatórios, como ele termina sendo a metodologia mais rígida, né? Então, no final das contas, na verdade ele pune, vamos dizer assim, né? o resultado. Então, como você já considera que há uma heterogeneidade, você quer um modelo que seja mais rigoroso para definir se há ou não associação estatística, se há significância estatística, desculpa. Por isso, é melhor você usar os efeitos aleatórios. Então, estudos, quando você percebe na sua revisão sistemática e inclui na sua meta-análise estudos homogêneos, você vai usar um modelo fixo. Se você tem maior heterogeneidade, tá, e você percebe que os modelos, as questões, os estudos têm diferenças, você deve optar pelo modelo de efeitos aleatórios, porque ele vai ser mais rigoroso, né, para apresentar um resultado positivo. Ele vai terminar sendo mais punindo, né, e apenas realmente se houver uma significância estatística maior é que vai aparecer. Tá? Aqui, né, finalizando, um gráfico da meta-análise bastante famoso, que é o Forest Plot, né, mostrando aqui os resultados dos diversos estudos, os seus resultados, né, os seus intervalos de confiança e, né, com a representação característica, o losango ali, o diamante, que é a síntese de todos esses estudos, é o resultado de todos os estudos. Tá? Então, vemos aqui, cada linha dessa é um estudo, aqui os resultados do estudo, o valor, no caso aqui, são os valores do risco relativo para o cigarro em relação a suicídio, e no diamante, a representação da síntese de todos esses estudos agregados, né, que seria o resultado da meta-análise. Finalizando, né, apresentando também a plataforma Próspero. A plataforma Próspero, né, ela é uma plataforma de registro de revisões sistemáticas. Então aqui, né, nós vai começar uma revisão sistemática, você pode buscar na plataforma para ver se existem outras pessoas no mundo fazendo uma revisão sistemática igual a sua. Se já existe, não é tão recomendado começar uma, ou então você modifica algum aspecto para manter a originalidade da sua revisão sistemática. E também é interessante porque aqui você registra. A partir do momento que você registra, outras pessoas vão poder olhar que você já está fazendo essa revisão sistemática. Então, é uma plataforma que, para quem tem interesse em publicar sua revisão sistemática, eu recomendo demais que seja registrada aqui, porque muitas revistas pedem o protocolo do Próspero, né, na hora da publicação. Para isso, né, espero que tenha sido válida essa introdução, né, essa pequena exposição sobre as revisões sistemáticas e que possam ajudar, né, para que vocês se aprofundem no tema.
Muito obrigado.